Você acha que o seu emprego está ameaçado por inteligência artificial? Você já parou para pensar em como será a transformação da sua atividade profissional nos próximos anos? Muita gente acha que a inteligência artificial vai substituir empregos ou atividades, uma de cada vez. O seu emprego, a sua vaga de trabalho será substituída por um agente de inteligência artificial em algum ponto, mas não é isso que deve acontecer. Hoje eu pretendo apresentar algumas ideias sobre como será a transição nos próximos anos, transição que já está ocorrendo, e como você pode começar a avaliar se o seu emprego está realmente ameaçado de forma imediata ou como será a influência da inteligência artificial na sua área de atividade. Muita gente imagina que inteligência artificial vai substituir determinadas atividades de forma integral em determinados pontos da história futura, né, em determinados pontos no futuro. Mas, provavelmente não é isso que vai acontecer na maior parte dos casos. As atividades não serão substituídas por agentes de inteligência artificial, as atividades profissionais, diferentes, tarefas ou empregos, mas essas atividades vão ser transformadas ao longo do tempo, e o que a gente terá daqui a alguns anos, 5 a 10 anos, será um diferente conjunto de atividades, diferentes conjuntos de vagas de emprego, algumas terão sido completamente extintas, outras terão surgido e muitas terão se transformado. Então, a preocupação com a ameaça à sua atividade profissional, ao seu emprego, ela não deve ser, para a maior parte dos casos, de caráter, tudo ou nada. Você um dia chegará no trabalho e o seu patrão, seu empregador, o diretor dirá: "Ah, veja bem, contratamos um chatbot e você está fora". Não vai ser assim para a maior parte dos casos. Eh, eu acho que a gente pode começar a imaginar, por exemplo, como a adoção de ferramentas de inteligência artificial faz a substituição das tarefas específicas que cada pessoa executa no seu dia a dia. A maior parte das pessoas, a maior parte das profissões, ela não consiste de uma ou poucas tarefas, mas de diferentes tarefas em vários níveis de complexidade que podem ser parcialmente substituídas ao longo do tempo. Então, se você é um analista, de relatórios, você produz relatórios, você não só produz um relatório final, você precisa, gastar uma parte do seu tempo estudando outros relatórios, analisando dados, por exemplo, vendo informes, compilando informações, participando de reuniões, discutindo temas, fazendo projetos, um monte de tarefas de diferentes níveis de complexidade. Algumas tarefas talvez muito simples, arquivar, o material que você usa. Isso é uma tarefa muito simples, mas que faz parte do seu cotidiano, talvez. Então, a primeira coisa a perceber é que não necessariamente haverá uma substituição da sua vaga, do seu trabalho, da sua profissão, por um agente, que vá fazer exatamente as mesmas coisas. Você pode começar a analisar isso olhando para seu próprio uso de inteligência artificial. Se você já usa inteligência artificial no trabalho, como isso está transformando o seu cotidiano? Por exemplo, quais são tarefas específicas dentre o conjunto de tarefas que você executa, que você já substitui por inteligência artificial? E aí a gente pode ver como é que isso gera impactos diferentes nas diferentes, atividades. Vou pegar um exemplo, do mais extremo, do que me parece mais, diretamente afetado e mais globalmente afetado, que seria, o que eu considero casos mais incomuns, para a gente depois, tratar do que seriam casos mais genéricos, que alcançam mais pessoas. Um caso mais incomum é uma tarefa que está diretamente ameaçada, uma atividade que está diretamente ameaçada em quase sua integralidade. Por exemplo, tradutor. A não ser que você seja tradutor, de Shakespeare ou de Homero, você está provavelmente sentindo uma pressão enorme agora, porque para muitos tipos de tradução, as ferramentas de inteligência artificial disponíveis, atualmente, já fazem um trabalho muito bom e já permitem, que o trabalho de tradução como um todo seja substituído por um chatbot, por um aplicativo qualquer. Agora, esses são os casos extremos. A maior parte dos casos não é dessa forma, não está sendo afetado dessa forma. Então, na maior parte dos casos, a maior parte dos empregos, as pessoas precisam de traduções. Então, você pode, por exemplo, estar numa situação em que você contrata tradutores para ajudar a completar seu trabalho. Você precisa de traduções de documentos, ou de textos, ou de vídeos, ou do que quer que seja. Se essas traduções agora podem ser feitas por inteligência artificial, o que acontece é que, na verdade, você tem um benefício, porque você vai reduzir seus custos. Você não precisa mais
contratar tradutores terceirizados, a não ser que você precise de algo muito especializado, e você pode, reduzir seus custos usando ferramentas de inteligência artificial. Imagina que você, na verdade, não contrata tradutores, mas você tem tradução, você precisa fazer tradução de textos ou de trechos de textos, de relatórios, para incorporar ao seu próprio trabalho. Você mesmo faz as traduções. Nesse caso, você não vai ter uma redução direta do custo, mas isso também te beneficia, porque você começa a fazer, o seu trabalho em menos tempo, porque uma parte daquele tempo que você dedicava a fazer traduções, agora está livre para fazer outros tipos de atividade. E se você considerar que, embora você ganhe um salário por mês, por hora, por semana, o fixo é uma média da sua contribuição para aquela empresa ou para aquela atividade, para o negócio em que você atua, na verdade, as diferentes tarefas que você faz ao longo do dia ou da semana, elas têm complexidades diferentes e, portanto, valores diferentes. Elas têm, valem mais ou menos se fossem tratadas separadamente. Então, se você, produz relatórios financeiros, mas você faz algumas traduções para compor os seus relatórios financeiros, provavelmente o que realmente vale no seu trabalho, aquilo por que você está sendo pago, é a produção dos relatórios finais, não a tradução ou outros componentes que você usa para produzir o seu trabalho final. Quando você pode substituir esses elementos, no caso tradução, mas qualquer outro elemento menos importante ou secundário do seu trabalho final, o que você está fazendo é ou liberar mais tempo para você ter lazer, ficar livre, ou aumentar o tempo disponível para produzir aquilo que realmente é valorizado no seu trabalho e na sua atividade. No longo prazo, isso tende a aumentar o seu salário, porque você se torna mais produtivo para o seu empregador, ou aumentar o seu lucro se você trabalha para si mesmo. Agora, a gente já começa a ver, com esse pequeno exemplo, que, na verdade, na maior parte dos casos, a substituição, o impacto da inteligência artificial não será pela substituição total do seu trabalho por um agente robotizado, automatizado, mas pela, incorporação gradual dessas ferramentas que tornarão o mix de tarefas, o perfil de cada atividade profissional diferente ao longo do tempo. Daqui a 5 a 10 anos, algumas tarefas terão sido completamente transformadas, ou algumas terão desaparecido e outras novas tarefas, eu digo, quero dizer, na verdade, empregos, trabalhos, atividades terão sido completamente transformadas, outras novas terão surgido e algumas terão desaparecido. Mas isso não vai acontecer semana que vem, um determinado tipo de emprego foi extinto e outro foi criado. Não, essas coisas vão acontecer ao longo do tempo. Então, a primeira coisa a perceber é que quem estiver atento poderá, se adaptar. Existe algum tempo de resposta de adaptação que é viável na maior parte dos casos. Quem estiver dormindo vai um dia perceber que está se tornando cada vez menos competitivo e vai ter dificuldades em continuar empregável. Então, eu acho que essa é a primeira ponto que a gente tem que ter em mente. Agora, a a inteligência artificial, então, ela é uma ameaça concreta, imediata, apenas para alguns tipos de atividades que podem já ser substituídas. Em geral, são atividades que elas são integralmente o mesmo tipo de tarefa. Por exemplo, como eu falei, tradutor. O tradutor, ele provavelmente passa 80% do tempo dele traduzindo. Uma parte do tempo dele ele está tratando com clientes, outra parte ele está processando os arquivos que ele, né, os documentos, vendo como enviar para o cliente, coisas assim. Mas é uma tarefa homogênea que, quando afetada, ela é afetada como um todo. A maior parte das tarefas, das atividades profissionais não são dessa natureza, elas são um conjunto de múltiplas tarefas e, portanto, não haverá uma substituição imediata. E no caso da empregabilidade, a maior parte das empresas também, elas não farão uma substituição automática ou, eh, em bloco, não é, de determinados tipos de profissionais por agentes, de AI. Com base nisso que eu apresentei, a gente pode, começar a pensar em alguns testes que cada um de nós pode fazer para avaliar o quanto, nós estamos avançados ou atrasados na adaptação para esse novo mundo que está aparecendo. Primeiro, no meu caso particular, eu sou servidor público e provavelmente o que vai acontecer com pessoas como eu que têm estabilidade é que não haverá um impacto direto sobre a empregabilidade, porque o sujeito, tem
um emprego mais ou menos, permanente ali, mas o que pode acontecer é simplesmente reduzir no longo prazo, se tivermos, ah, políticas, sensatas, reduzir o ingresso, a admissão, a criação de novas vagas, para compensar pelo fato de que muitas das tarefas estão sendo substituídas por agentes automatizados. Então, conforme, por exemplo, no meu caso particular, pessoas que como eu que trabalham no governo, conforme mais tarefas forem substituídas por serviços automatizados, mais coisas cada indivíduo pode fazer das outras tarefas que permanecem. Portanto, haverá uma necessidade, a meu ver, de um crescimento mais lento da quantidade de vagas nesse tipo de serviço. Mas isso só é válido para essas situações em que você não tem como demitir as pessoas. Então, a empresa, no caso a organização governamental, ela acomoda o ganho de eficiência pela redução da necessidade do aumento de seus quadros. Mas para a maior parte dos casos não será assim, e você tem que avaliar o quanto isso está afetando já ou afetará a sua empregabilidade, o número total de pessoas que precisam trabalhar na sua empresa, na sua atividade como um todo. E, como a gente, viu inicialmente, a melhor forma de começar a olhar isso é tentar olhar para o seu próprio atividade, seu próprio cotidiano, e começar a pensar em quais atividades que você mesmo já substitui na sua rotina, por exemplo, a tradução, por exemplo, pesquisas, organização de arquivos ou qualquer coisa. E aí você começa a tentar estimar quais são as atividades que você planeja substituir em seguida por inteligência artificial ou por ferramentas automatizadas, e olhando ao redor, quais são entre os seus colegas, quem ou pessoas que trabalham com você, ou seus clientes, ou seus fornecedores, ou colaboradores de qualquer natureza, como eles estão também substituindo tarefas por outro por algum tipo de automação. Então, se coloque na posição do tradutor. Você olha ao redor e vê que todo mundo está substituindo tradução por automatização. Nesse caso, você tem que pensar imediatamente que a sua atividade está imediatamente ameaçada. Mas mesmo que você não esteja numa situação dessa, você está, por um lado, substituindo tarefas repetitivas, tarefas secundárias para a sua própria atividade por automatização, mas a sua atividade central, a sua tarefa principal, qualquer que seja, de produção de relatórios, a escrever roteiros de propaganda, essa tarefa, da perspectiva de outro profissional, ela também pode estar ameaçada de substituição. Então é aí que você tem que se preocupar. Se por exemplo, os seus clientes, seus colaboradores, seus parceiros de negócio, se eles estão olhando para a sua tarefa, para a sua tarefa central, para a sua atividade central, como algo que eles estão substituindo. Da mesma forma como você está substituindo parte das atividades por automação, os outros agentes no ambiente corporativo, empresarial, de trabalho, também estão buscando substituir tarefas que para eles não são centrais por automação. E se você, na sua relação com seus clientes, na forma como você gera, recurso, como você gera negócios, ou como o seu empregador gera negócios. Se você está nessa posição, a partir da perspectiva dos seus clientes e colaboradores, e você provavelmente será substituído em algum momento. Então, que a inteligência artificial vai mudar o perfil dos negócios, o perfil do mercado de trabalho, isso é óbvio, mas isso não vai acontecer de um dia para o outro. E a gente já pode, com base na nossa própria, na avaliação de nossa própria situação e na avaliação do comportamento dos diferentes colaboradores que estão no entorno das nossas atividades, começar a estimar qual é o impacto imediato, qual é o impacto do médio prazo e se existe uma ameaça de real extinção da necessidade das nossas atividades. Então, em alguns casos, você pode estimar que você vai ter uma redução de demanda, vai ter que ajustar o tipo de trabalho que você oferece, o tipo de capacidades que você tem. Em outros casos, você pode falar, cara, a ameaça é muito grande e no longo prazo esse mercado vai ser extinto. E nesse caso, você não adianta só falar em se atualizar, em se modernizar ou fazer cursos ou qualquer coisa, você tem que começar a buscar outra atividade. Porque, o que não vai acontecer é a interrupção do processo de progresso tecnológico. Isso não vai acontecer. Então não adianta brigar contra o futuro, não adianta brigar contra o avanço científico. Isso
é uma estratégia derrotada. Essa é a pior estratégia de todas. Você tem que entender o que está acontecendo, tentar avaliar qual é o impacto que isso vai ter na sua vida, em quanto tempo esse impacto vai e em que etapas esse impacto vai te alcançar, e tentar se adaptar. Em alguns casos, você pode se adaptar por aprimoramento profissional, aprendizagem de novas capacidades. Em alguns casos, que eu acho que atualmente ainda são minoria, mas que existem, você precisará simplesmente tentar buscar um novo percurso na vida, uma nova atividade, porque a sua atividade pode ser afetada de forma brutal. É isso, espero que tenha dado para criar algum tipo de sentido de urgência para que as pessoas, busquem entender o que está acontecendo. Muita gente está achando, está dormindo, está achando que: "Ah, basta eu aprender a nova ferramenta, basta eu aprender a usar o ChatGPT, está tudo bem". Não, não é isso, é outra coisa, vai mudar a natureza de muitas atividades profissionais. É isso, um abraço e até breve.